Bom dia, boa tarde, meus amores, pessoal aí do terceiro ano. Vamos começar a marca 3, primeira aula, tá? Me desculpem aí na filmagem, ainda estou me adaptando, me desenvolvendo, mas para todas as aulas agora eu vou ter o slide, vou estar disponibilizando os slides para vocês. E não esqueçam que depois das aulas sempre vai ter 2 perguntas para computar a frequência de vocês. Então não deixem para depois. Durante os vídeos eu vou falando das atividades e vou auxiliando vocês. Pessoal, espaço industrial nos países em desenvolvimento. Então a gente já viu os países desenvolvidos, agora vamos ver os países em desenvolvimento. Então lá no final do século XX a gente tem essa reorganização do espaço industrial. Até mesmo porque a gente tem a movimentação das revoluções industriais, primeira e segunda revolução, e também já a terceira revolução industrial. Então, a gente vai ter o desenvolvimento primeiro dos países desenvolvidos, tá? E essa reorganização, ela estimula o quê? Estimula a criação de espaços industriais, a população começa a crescer, até porque a partir desse período a gente tem uma explosão demográfica, né? Entre o século 20 e 19 e 20, a gente vai ter um crescimento de quase 5 bilhões de pessoas no planeta, né? Então, crescimento dos setores econômicos, aumento do custos, produção imóvel, custo de mão de obra, problemas urbanos e sociais. O desenvolvimento vai acontecer com tecnologia, redes de transporte, informação, energia, desigualdade e desenvolvimento dos países. Tá? A gente já viu que isso aconteceu no mundo inteiro, mas nesses países desenvolvidos essa desigualdade ainda vai ser mais acentuada, ok? Então olhem lá, gente, a gente começa aqui, ó, nessa página, tá? Desenvolvimento desses países. Ele vai ter vários problemas envolvendo todas essas formas. Então a gente vai começar lá estudando os países da Ásia. Então a gente começa com a Rússia. A Rússia tem todo um processo histórico muito marcado. Ele tem lá no governo, no final do século XIX, o czar Nicolau II, que é um governo que vai gastar muito com equipamentos militares, até mesmo porque ele está no período da Guerra Russa e da Guerra Japonesa e da Primeira Guerra Mundial. Em 1917 vai acontecer a Revolução Russa, com a liderança de Vladimir Lenin, ok? Então, a gente tem uma configuração, uma transformação de um país que estava com uma estrutura econômica, industrial, com uma certa dificuldade, focando apenas em alguns elementos, e daí a gente tem a transformação desse território numa sociedade socialista, tá? Então, isso aqui a Revolução Russa vai auxiliar na formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 22. Durante a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ele já tem alguns conflitos, principalmente ali na região da Ucrânia, da região da Alemanha, né, alguns conflitos menores, que vai se agravar durante a Guerra Fria, onde a gente vive uma questão de bipolarização do mundo. Ou você é socialista ou você é capitalista. Tá? Então a Rússia ela é o país base para subsidiar a URSS. Então, além dele se manter e se desenvolver, ele ainda tem que manter e desenvolver os países vinculados a essa união. Em 91, pós o fim da Guerra Fria, pós a queda do Muro de Berlim e assinados os tratados, a Rússia, devido à separação, né, de alguns estados do leste europeu que vão se tornar independentes, ela vai se encaminhando para uma crise econômica profunda a partir de 1998. Cria-se muita instabilidade, muitos boatos, a população russa fica muito abandonada nesse período. Já em 2000 ele começa a ter um crescimento notável, apesar de pequeno, mas ele começa. Então ele dá início a um processo de industrialização moderna, saindo daquela indústria de base arcaica, com grande deficiência para atender até mesmo ao próprio mercado interno. A Rússia, ela está em 6º lugar no ranking de PIB, tá? Ela é um país altamente industrializado e ela tem alguns fatores
fatores que auxiliam. Apesar de mais da metade da Rússia estar em solo asiático e viver com a questão da Sibéria, do frio intenso, mas a região tem uma riqueza mineral muito grande. Então a Rússia é um grande explorador de petróleo e gás natural. Para quem que a Rússia atende? Principalmente a Europa. Tá? Então a Rússia ela tem essa ligação muito forte com a Europa. Ela envia quase que 100% da sua exploração do petróleo e do gás natural para os países da Europa. Depois a gente vai ter a China. China hoje em dia, a gente viu com a questão do coronavírus, atinge a China, começa a atingir a economia, a bolsa de valores de outros países, de outras regiões. Ela é a segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Ela tem a maior população mundial que fica na China, 1,3 bilhões de pessoas, já passou disso, né? E ela vai ter um cenário industrial que demora para se concretizar se a gente pensar que a China tem mais de 4 milênios de história social. Mas lá ela começa nesse processo tardio, em 49, a partir da Revolução Chinesa. Quando tem esse socialismo de mercado, tem abertura para a exploração logo após do capital estrangeiro, abertura para que empresas de outros países pudessem estar atuando. Tem a criação das ENs, que vão trazer ainda mais investimento, tá? Então, as ENs, elas vão se expandir por toda a faixa litorânea, com uma infraestrutura industrial, próxima a Hong Kong. O que acontece? O que a China tem? Por que tantos países estão tirando suas multinacionais? O México teve esse problema com as suas montadoras. Muitas montadoras estadunidenses instaladas no México foram deslocadas para a China. Por quê? Isenção fiscal fornecida a essas empresas, uma liberdade de câmbio muito grande, reformulação dos processos estatais, tá? E a questão da mão de obra extremamente barata nesses países. O DIT, que vai regular o trabalho no mundo, ele não tem muitas leis trabalhistas na China. Então a gente sabe que na China crianças podem trabalhar, pode-se trabalhar em rotinas de até 18 horas por dia, né? Então eu acho que agora com a coronavírus está se abordando cada vez mais a questão das estruturas econômicas da China, tá? Então o investimento estrangeiro posteriormente para o interior vai ajudar a expandir. O que começa muito centrado no litoral até em virtude dos portos, começa a se expandir para a região interna. Lembrando, a China, apesar de ter grandes reservas de minerais, ela compra muita coisa dos países mais pobres da Ásia, na questão de minerais, para não exaurir e esgotar o seu estoque nacional. Na página 31 a gente vai entrar nas questões da Índia. A Índia também, segundo país mais populoso, só perde para a China, com 1,2 bilhões de habitantes. Ela também é uma civilização milenar e ela tem uma facilidade que auxiliou muito os indianos, que a língua oficial da Índia é o inglês, tá? Então, entre os séculos 15 e 17, no período colonial da expansão marítima, a China era a rota para comércio para a Europa. Inclusive, né, as especiarias levadas da Índia para a Europa. No século XIX, a Índia sofre uma imposição que vai fazer surgir um problema e uma instabilidade econômica no país, que é o quê? Eles acabam sendo obrigados a adquirir produtos manufaturados ingleses. Isso enfraquece totalmente a sua economia local, tá? Forçando a elevação dos preços, criando muita instabilidade. Em 47 ela se torna independente e substitui essa obrigação de adquirir produtos ingleses pela produção interna. Então a Índia também tem importantes reservas de minerais. No século XX, agora para os dias atuais, o que atrai as empresas para a Índia? Primeiro, mão de obra barata, tá? Essa mão de obra recebe muito investimento estrangeiro, estimula. Produção indústria de alta tecnologia. A Índia está se destacando com essa produção de alta tecnologia, seja ela por empresas estrangeiras ou nacionais.
ele é extremamente diversificado, ele aborda muitos campos, tá? Sendo que o polo tecnológico é Bangalore, ok? Serviços de telemarketing em muitos países são desenvolvidos são instalados na Índia, né? Como sistema de GPS, muitas vezes nos Estados Unidos, os filmes de comédia tiram um sarro, fazem uma ironia, né? Que quando você vai falar com o GPS, quem está falando contigo, na verdade, é um indiano que está lá na Índia e está acessando você através do telemarketing. Mas também a Índia vem se destacando, principalmente com a questão das produções cinematográficas, na região de Bollywood. Pessoal, então nessa aula a gente encerra esses países asiáticos. O que vocês vão fazer nessa aula? Tá? Vocês vão colocar lá no caderno de vocês, copiar essas questões, tá? E eu quero que você me diga rapidamente como foi esse processo. Ele foi tardio? Que tipo de indústria se desenvolveu? E se desenvolveu alguma indústria? Tá? Aqui na questão das Coreias é para vocês diferenciar o que tem, como é na Coreia do Sul e como é na Coreia do Norte, rapidamente também. E na Tailândia, tá? Questão Golfo Pérsico vai pegar aqueles países da OPEC, né? Países que vão extrair o petróleo do solo, porque produzir a gente não produz petróleo, né? A gente explora esse petróleo, ok? Então para a próxima aula é isso. Beijo, até a próxima aula.